Existem registros que jamais deveriam ter sido encontrados. E histórias que nunca deveriam se repetir. Bem-vindos ao Contatos do Além. Hoje, abrimos um dossiê secreto que desafia até os mais céticos. Documentos vazados de um antigo colégio revelam um incidente inexplicável nos banheiros da escola. Uma ocorrência que foi rapidamente abafada nos arquivos da diretoria, mas que deixou marcas impossíveis de apagar. Testemunhas anônimas, funcionários que preferiram permanecer nas sombras, descrevem uma presença feminina nos banheiros após o toque final do sinal. E não se trata de qualquer sombra. Relatos detalham uma figura pálida, de cabelos claros, que surge quando o corredor já está vazio. Alguns juram ter ouvido sussurros vindos das cabines fechadas. Outros, mais corajosos, afirmam ter visto as torneiras se abrindo sozinhas, como se algo ou alguém tentasse saciar uma sede antiga. Mas o verdadeiro mistério vai além de relatos isolados. Nos últimos meses, uma nova onda de desaparecimentos começou a ser registrada na mesma escola. Alunos que foram vistos pela última vez perto daquele mesmo banheiro. Alguns dizem que é coincidência. Nós, porém, sabemos que os arquivos do além raramente mentem. E você? Já sentiu um arrepio ao entrar em um banheiro vazio, como se não estivesse sozinho? Compartilhe sua experiência nos comentários. Porque algumas histórias não podem ser contadas apenas uma vez. Documentos recém-desclassificados revelam a identidade da possível vítima. Maria Augusta de Oliveira Borges. Um nome que ecoa através dos séculos, escondido nos arquivos empoeirados de Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Nascida no final do século XIX, sua história foi transformada em lenda. Mas os registros sugerem algo muito mais sombrio. Relatos anônimos descrevem uma jovem sujeita a humilhações cruéis dentro das mesmas paredes onde hoje crianças correm pelos corredores. Bullying, tortura psicológica. Os documentos são vagos, mas uma coisa é clara. Seu destino final foi selado dentro daquela escola. E seu corpo, mantido em uma urna de vidro, exposto como um troféu macabro. A conexão entre o bullying sofrido por Maria Augusta e os eventos atuais é perturbadoramente clara. Torneiras que se abrem sozinhas. Vultos pálidos refletidos nos espelhos embaçados. Alunos que juram ter ouvido sussurros nos cantos mais escuros dos banheiros. Seria coincidência? Ou o espírito de Maria Augusta ainda vaga por aqueles corredores, buscando justiça ou vingança? Mas o mais chocante veio na semana passada. Uma testemunha, um professor aposentado que afirmava conhecer a verdade por trás da lenda. Desapareceu sem deixar rastros. Sua última palavra antes de sumir? Maria Augusta. O que ele sabia? O que mais está escondido nas sombras dessa história? E quem será o próximo a pronunciar seu nome em voz alta? Era um objeto que não deveria estar ali. Empoeirado, esquecido nos porões de um casarão abandonado em Guaratinguetá, uma urna de vidro guardava um segredo que ecoaria por décadas. Segundo relatos sigilosos, essa peça macabra teria sido o primeiro receptáculo do corpo de Maria Augusta de Oliveira Borges, antes que seu destino final fosse convenientemente apagado dos registros. Os documentos da época são omissos. Mas reconstruímos a linha do tempo através de relatos anônimos. A urna foi exposta publicamente por semanas, enquanto aguardavam falsas promessas de um túmulo digno, até que desapareceu. E com ela, qualquer prova física do paradeiro da jovem. Fontes internas revelaram algo perturbador.
Durante buscas nos arquivos municipais, nossas equipes localizaram uma requisição de materiais datada daquele período: tijolos, cimento, cal. Suficientes para selar algo ou alguém nos alicerces da velha escola. E então começaram os relatos. Primeiro eram apenas sussurros entre alunos, torneiras que abriam sozinhas nos banheiros abandonados, espelhos que embaçavam sem razão, formando 3 letras claras: M-A-R. Mas o incidente mais chocante foi registrado por câmeras de segurança na madrugada de 12 de maio. As imagens, claramente adulteradas nos arquivos oficiais, mostravam algo saindo da parede. Algo com fome de respostas. Deixe nos comentários. Você já ouviu vozes nos banheiros vazios de sua escola? Pois nossos especialistas confirmam. Algumas dessas histórias têm um nome, e ele está gravado no mármore de um túmulo que nunca recebeu seu corpo. Agora, novas anomalias estão sendo reportadas. E desta vez, elas estão seguindo os alunos até casa. Os banheiros da escola estavam vazios. Ou pelo menos era o que todos pensavam. Gravações clandestinas, obtidas por nossa equipe, captaram algo que desafia a lógica. Vozes sussurrantes ecoando pelos corredores nas madrugadas mais silenciosas. Sempre no mesmo lugar. Sempre perto dos mesmos azulejos rachados. A lenda, é claro, não é nova. Falamos de Maria Augusta de Oliveira Borges, uma jovem cuja vida terminou de forma trágica no fim do século XIX. Sua morte foi tão marcada pela dor que seu corpo permaneceu em uma urna de vidro, exposto por anos. E, segundo relatos, sua alma nunca conseguiu partir. Mas agora, os especialistas trouxeram um dado que vai além do folclore. Após análises minuciosas, medições de temperatura e registros de voz, uma conclusão foi inevitável: há uma entidade sobrenatural presa naquele banheiro. E ela não está ali por acidente. Os mesmos relatos que falam de torneiras que se abrem sozinhas, de espelhos embaçados com mensagens escritas por mãos invisíveis, agora ganharam um novo capítulo. Uma nova vítima foi encontrada. Marcas idênticas às descrições do corpo de Maria Augusta. Seria uma coincidência? Ou será que algumas histórias nunca deveriam ser esquecidas? Mas sim, enterradas. Documentos vazados revelam um segredo que deveria ter permanecido enterrado. Informações suprimidas por décadas finalmente vêm à tona, desvendando o verdadeiro destino de Maria Augusta de Oliveira Borges, a jovem que inspirou uma das lendas mais perturbadoras do Brasil. Nascida no fim do século XIX, em Guaratinguetá, sua história foi distorcida pelo tempo, mas os registros não mentem. Fontes sigilosas confirmam que seu corpo foi mantido em uma urna de vidro, exposto ao público antes do enterro. Um detalhe macabro que explica os primeiros relatos de aparições. Estudantes juram ter visto uma figura pálida, de cabelos claros, vagando pelos corredores da escola, especialmente nos banheiros. E não estamos falando de boatos infantis. A descoberta de um túmulo secreto, escondido nos arredores da antiga instituição, confirma as suspeitas mais sombrias. Testemunhas afirmam que, nas noites de lua cheia, torneiras dos banheiros escorrem água sozinhas, como se algo ou alguém estivesse tentando saciar uma sede eterna. Você já se perguntou por que essa lenda persiste com tanta força? O espírito da loira do banheiro não descansou. Ele permanece, aguardando sua vingança final. E as vítimas de bullying, aquelas que ousam repetir os mesmos erros do passado, são as primeiras a sentir sua presença gelada.
Os banheiros estão silenciosos agora, mas até quando?